indústria de automóveis elétricos na China entra em crise. Sim, parecia impossível a China crescendo dizendo que vende muito, porém a realidade é um pouco diferente. Eu já fiz vídeo anteriormente falando sobre a crise nas concessionárias, mas agora a crise chegou nas fábricas. E esse é um ponto ruim porque isso pode afetar diretamente o Brasil. Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais um Empreendedor, onde a gente fala sobre notícias do Brasil e do mundo, principalmente voltado à área de negócios, para que você possa ficar ciente e tomar a melhor decisão para a sua empresa e para a sua vida. Vamos entender o que está acontecendo com as montadoras elétricas de carros elétricos chineses, e isso vai afetar o Brasil, porque obviamente se quebrar lá, aqui nós vamos simplesmente ficar a ver navios. Então lá no valor econômico diz lá na matéria: indústria automobilística chinesa roda no vermelho, com contas da cadeia de abastecimento não pagas. Sim, essa é a BYD, que vende muito aqui no Brasil. Chegou outro dia desse um navio cheio de automóvel dessa marca. Muita gente está comprando, várias concessionárias abrindo. Eu já fiz um vídeo anterior mostrando que várias concessionárias na China fecharam, inclusive dessa marca, por problemas não só com o carro. O carro não está apresentando problema. Simplesmente o consumidor percebeu a furada que é e as fábricas estão começando a não ter peça para entregar, estão começando a ter vários problemas, porque elas simplesmente rodam no vermelho. Ora, mas se está vendendo muito, por que ela roda no vermelho? E aqui de cara eu já vou dizendo, olha, não adianta você vender muito se você vender no prejuízo. Ora, se custa 10 e você vende por 9, enquanto mais você vender, maior aumenta o seu prejuízo. E olha que lá na China, inclusive eu já fiz vídeo mostrando sobre o pacote fiscal que eles investiram não sei quantos bilhões, mas não estão conseguindo segurar o consumo interno que vem caindo gradualmente. Isso está afetando a indústria chinesa como um todo. Além disso, teve lá as tarifas do titio Trump. Sim, foi outro baque. Eu também já fiz vídeo a respeito mostrando o problema que causou nas fábricas chinesas, principalmente aquelas que trabalham única e exclusivamente com exportação. E agora chegou nas fábricas dos automóveis elétricos. Sim, grandes delas estão trabalhando no vermelho. Parece que não. Tem muita gente aí. Sim, olha, eu vou ser bem sincero, o carro elétrico é muito melhor na área urbana do que o carro a combustão. Eu não vou dizer ao contrário, porque eu já experimentei, gostei, não comprei, porque eu não sou entusiasta. Eu espero passar um tempo, eu já até expliquei isso no outro vídeo lá na curva de Gartner. Então eu espero simplesmente passar e quando chegar lá mais frente, o mercado estiver mais sólido, eu normalmente entro. Eu não sou daqueles que entram rapidamente, não. Então tá aí um problema que está acontecendo. E o problema não é só com essa grande empresa de carro elétrico no Brasil. Tem outras menores também que estão com o mesmo problema. A Neta, que eu nunca tinha ouvido falar, concessionários acusam marca chinesa de calote em meio à crise. Donos de lojas exige pagamento por veículos não entregue e indenização por perdas crescentes após vendas despencarem. Então, olha só, você já tem um problema que são os concessionários estão acusando a marca chinesa de calote em meio à crise. Então, já está instalada a crise. Não é algo que vai acontecer. A fábrica já está dando calote nos concessionários, que pagaram pelo carro e simplesmente não receberam. Donos de lojas exigem pagamentos por veículos não entregue e indenização por perdas crescentes após vendas despencarem. Sim, você pode até achar o contrário, mas as vendas dos carros elétricos no mundo está caindo. Ah, mas professor, que isso? O senhor é maluco, o senhor está falando um monte de besteira. Aqui no Brasil as vendas de carro elétrico são enormes. Não, se você pegar os dados, você vai perceber que as vendas do carro elétrico ano passado no Brasil foram 3%. Esse ano está sendo 2,5%. Então aqui também está caindo. Eu vou dar aqui uma informaçãozinha rápida para você. O mercado de automóveis no mundo são 90 milhões. 30 milhões são na China. O Brasil é incluído no resto do mundo. Vende acho que 2, 3, 4 milhões de automóveis. E o carro elétrico corresponde a uma pequena parcela disso aí. Então, olha só. Carro elétrico é legal, é bom, como carro urbano é legal, já experimentei, gostei, mas vamos voltar para a realidade, vamos deixar de ser entusiasta, vamos deixar de ser torcedor, vamos entender o que está acontecendo para a gente poder o quê? Tomar uma boa decisão. Principalmente você que quer comprar um carro elétrico, que eu aconselho, tá? É um bom carro. Você que trabalha nesse ramo, você que está pretendendo trabalhar nesse ramo, você precisa entender dessas informações
antes de tomar sua decisão. E a coisa na China escalou de tal maneira que está lá, ó, no episódio mais recente, representantes de redes concessionárias se reuniram em grupos e foram para a porta da fábrica da Neta, na província, não sei falar esse nome aqui, e reivindicaram uma solução. O protesto reuniu cerca de 20 representantes da rede nacional de lojas, que conta com aproximadamente 300 revendas. Todos argumentam que mantiveram suas operações normalmente, mesmo diante da crise, fazendo o possível para evitar publicidade negativa e mais. Dizem que a Neta não cumpriu com as suas promessas. Então daqui a gente tira o seguinte, 20 representantes de 300, quase 10% dos concessionários estão com problema. Foram direto na fábrica reclamar que pagaram e não receberam o produto. Estão tentando não fazer propaganda negativa, mas infelizmente, aqui ó, é a Auto Esporte que está noticiando, o problema das fábricas chinesas vai vir à tona. Apesar de você não ver isso aí na grande mídia, ninguém falar, mas as fábricas de carro elétrico estão com problema. E aí você vai dizer, pô professor, tá, mas de onde é que você tirou essa razão? O que realmente está acontecendo para o que ninguém está vendo, você está noticiando? Não sou só eu, tá? O Auto Esporte aqui também está falando a respeito. Eu identifiquei 3 problemas que realmente eu acredito que são a base dessa destruição das indústrias de carros elétricos na China. O primeiro ponto que eu entendo foi a guerra de preços. Sim, lá na China, várias fábricas de carros elétricos foram feitas e começou a ocorrer uma guerra de preço. E na hora que há a guerra de preço, você reduz o preço, você mata a sua margem e vamos lembrar aquilo que eu já falei em vídeo anterior. O carro elétrico, ele simplesmente dá pouca manutenção, o que é positivo. Porém, no plano de negócio das concessionárias e das fábricas, você ter um carro que dá pouca manutenção, ele rende pouco. Então, o que ocorre? Se você diminuir muito a sua margem, você não ganha depois no pós-venda. Isso está quebrando a fábrica. Lógico que quebra. É uma receita a menos que ela passou a ter. Ela achou que ia vender muito e depois teve simplesmente um problema. Não deu manutenção. Não tem receita posterior. O segundo ponto que eu identifiquei foi a superprodução. Sim, as empresas na concorrência começaram a produzir demais. A China, eu já fiz vídeo, inclusive, mostrando como está robotizando todas as fábricas. Inclusive, a Xiaomi fez lá uma fábrica de 81 mil metros quadrados, toda robotizada, fazendo um celular por segundo. Então, as fábricas chinesas têm alta robotização, alta eficiência, faz muito veículo, porém, a demanda, a compra, não está na mesma velocidade. E com isso, óbvio, se você tem muito produto e pouca oferta, o que acontece com o preço? Lei da oferta e procura. O preço cai. O preço cai, a margem diminui. É um problema que está acontecendo com os fabricantes. O terceiro ponto, que eu acho também que é um grave que aconteceu na China, foi que o governo chinês simplesmente tirou o subsídio dos carros elétricos. Sim, a economia chinesa não está bem, então o governo começou a tirar os subsídios. E um deles foi sobre o carro elétrico. E aí apertou mais ainda a margem para as fábricas. Ocorreu com isso uma grande perda de subsídio, as fábricas começaram a trabalhar no vermelho. E aí você pode estar perguntando, tá bom, e o Brasil? O que o Brasil tem a ver com isso? Ora, a gente está vendo que grandes marcas de fabricantes de carro elétrico estão se instalando no Brasil. A Neta, que foi aqui da reportagem, disse que ia instalar 25 ou 30 concessionárias no Brasil. Mas eu ainda não vi tudo isso não. Eu contei pouquíssimas concessionárias. Estão vendendo poucos carros. A BYD não. A BYD veio, se instalou em vários lugares, trouxe aí um monte de carro, está vendendo um monte de carro, mas está esgotando. Lembra lá no vídeo anterior que eu já fiz sobre a curva de Gartner. Então o que acontece? Você tem uma demanda inicial alta, depois você tem uma estabilização, depois você tem uma queda, para depois você ter um crescimento um pouco mais estável. O problema é que a gente chegou no topo e agora nós estamos na queda. Ora, você juntou toda uma estrutura, todo um custo, você tem uma queda abrupta nas vendas, o que ocorre? Elas começam a ter prejuízo. Sim, as concessionárias e as fábricas. O mercado de automóveis elétricos está exatamente na curva de Gartner, na queda. Então agora vai ver quem vai se suportar, quem vai se segurar. O mercado ainda vai cair um pouco para depois se estabilizar e voltar a subir vagarosamente. Então, para o Brasil, isso vai afetar? Vai, óbvio. Se você comprou o carro elétrico, se você trabalha nesse ramo e simplesmente está tudo em queda, você tem que prestar atenção na hora que você for fazer o seu investimento para isso. Assim, fica um alerta não só para o Brasil, mas de forma global o que está acontecendo com as montadoras de carros elétricos, principalmente na China, ok? Então, se você gostou dessa informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma crítica ou mesmo uma sugestão, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.